Meu Deus, Tu és glorificado e tudo o que aconteceu hoje à noite, por meio do ensino da palavra, ou qualquer operação de dom, de acordo com a Tua vontade, meu Deus, vem de Ti e da Tua grandeza, porque Tu és o meu Deus, o Deus criador do céu, da terra, do universo, do mar e de todas as coisas. Tu és o Deus de Israel. Tu és o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também. Obrigado, meu Deus, pelos milagres e obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, diga amém. Que o Espírito de Deus nos ajude. Amém? Todo mundo, vamos ver aqui, vamos dividir aqui. Nós paramos nas características de Satanás, foi? Foi isso? Então, todos os versículos que eu for dar aqui, você pode notar, já para a semente. Então, notem aí, João capítulo 10, versículo 10. Oi? Está anotado? Mas eu vou, notou tudinho? Então, aí ó, João 10, você pode estar aí em cima, característica de Satanás, aí pode estar João 10, 10, aí na frente, entre parênteses, ladrão, é uma das características de Satanás. Aí João 8, 44, homicida e mentiroso, João 8, 44, homicida e mentiroso. Porque você já serve para você dar o estudo da semente amanhã. Você pode notar aí, Apocalipse 12, versículo 10. Aí outra característica de Satanás, acusador dos irmãos. Amém? Acusador dos irmãos. Apocalipse 12, versículo 10. Aí você note aí, Apocalipse 12, versículo 10. E 2 Coríntios 4, 4. O Deus do sistema deste mundo. Nesse estudo que nós estamos dando, o tema é demonologia. Amém? O tema do estudo dessa sequência das terça-feiras, esse tema que nós estamos estudando é o quê? Demonologia, que é o estudo bíblico, o estudo bíblico contra aprendendo as fontes do maligno. O nome bíblico de Satanás revela a sua natureza, caráter e também mostra a sua esfera de autoridade nesta terra. Amém? É importantíssimo nós aprendermos a palavra de Deus. Amém? Porque é por meio da palavra de Deus que nós vencemos o maligno. Amém? É por meio de quê? Da palavra. Se a gente levar a sério essa palavra, vai ser por meio dela que a gente vai vencer. Vai ser por meio dela que a gente vai vencer. Tudo na nossa vida nós vamos vencer por meio da palavra do nosso Deus. Escute. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Amém? Quem é Deus para você? Nós falamos na semana passada a característica um pouco do caráter de Deus também. Nesse estudo a gente fala de tudo um pouco. E das características de Deus nós falamos, não é? E a pergunta que eu quero fazer antes de nós estudarmos um pouco sobre a característica do diabo. Quem é Deus para você? Deus, ele é Pai. Diga comigo, Deus, ele é Pai. E nós devemos nos relacionar com Deus como um Pai. Amém? Como Deus está abrindo o nosso entendimento. Deus não está abrindo nosso entendimento? Não está?
Você não está aprendendo que tem que honrar o seu pai e a sua mãe? Você aprendeu? Os pais terrestres, honra teu pai, honra tua mãe. Você sabe que a gente pode conquistar os nossos pais aqui na terra, se a gente honrar eles, né? E eles podem nos dar bastante atenção, se nós honrarmos nossos pais. Porque alguns pais, não é correto, alguns pais dão preferência a filho, todos os filhos devem ser igual. Mas por quê? Alguns pais têm às vezes uma puxada melhor para algum filho. Por quê? Você já parou para pensar? Porque às vezes é o filho que honra mais o pai. Ele cuida do pai, ele é mais atencioso. Então Deus também, ele é pai. E eu tenho que tratar meu pai honrando a ele. Quer dizer, honrar a Deus. Amém? Honrar a Deus é obedecê-lo. Diga comigo, honrar a Deus é obedecê-lo. Obedecê-lo. Quando você obedece a Deus, você honra a Deus. Você está entendendo? E Deus é nosso Pai e Deus também é o nosso Deus. Que é Deus? Quando eu digo Pai, eu estou dizendo no sentido de me relacionar com Ele. De pai e filho, relacionamento. Preste atenção. Quando eu digo Deus, eu estou falando da grandeza dele. Amém? Quando eu digo Deus, eu estou falando de quê? A grandeza dele. Se ele é meu Deus, tem pessoas que escolheram alguns santos para ser o Deus deles. Imagens, santos, até Exus, para ser o Deus deles. Mas quem é o meu Deus? Quem é o meu Deus? Quem é o teu Deus? Você escolheu o seu Deus. O meu Deus, digo meu Deus, é o Criador do céu, da terra, do universo, do mar e de todas as coisas. E Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus. E eu sou filho dele, porque eu nasci de novo e fui gerado na paternidade de Deus. Nós somos filhos, nós temos os pais terrestres, porém, nós temos o Pai celestial em espírito. Ele é nosso Pai. Amém? Ele é nosso Pai, diga, Ele é nosso Pai e o meu Deus. Deus demonstra o quê? Deus demonstra a sua grandeza para com aquele que crê. Eu vou repetir. Deus demonstra a sua grandeza para aquele que crê nele. Amém? Então, se eu crer, a Bíblia diz que Deus é o Deus da prosperidade, da provisão. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, se eu recebi Ele como meu Deus e estou honrando Ele como meu Pai e decidi que Ele seja meu Deus, o meu Deus, Deus, quando eu digo Deus, eu estou falando o Deus superior, Criador de todas as coisas e que pode tudo. Quando eu digo meu Deus, então também eu vou confiar como meu Deus que Ele vai suprir minhas necessidades. Ele é o meu Deus. Como meu Deus eu vou confiar que Ele vai cuidar de mim. Como meu Deus, Ele vai me livrar da morte. Como meu Deus, eu tenho que crer que Ele é poderoso para fazer tudo isso que eu preciso. Porque eu escolhi que Ele fosse o meu Deus. Entendeu? Você escolheu Deus para você? Você escolheu esse Deus? Quando você ora com fé, você ora, você vai com a sua fé, ora, e você fala para quem? Para o seu Deus. Para o seu Deus. Você está levando a causa para o seu Deus. A sua causa você não pode, mas você leva para o seu Deus. Você apresenta a sua causa ao seu Deus.
e você crê que Ele é Deus na sua vida. Se você serve ao seu Deus, Ele é Deus para te abençoar em tudo, porque você escolheu o seu Deus. Este é o meu Deus. Olha para teu irmão e diga: você tem que apresentar esse Deus para o mundo. Amém? Você tem que apresentar esse Deus para o mundo. Faraó, presta atenção, Faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E Moisés foi escolhido por Deus. Moisés foi escolhido por Deus para quê? Para libertar Israel, os hebreus. Amém, Fabrício? De olho na borboleta. Ó, Deus escolheu Moisés para libertar os hebreus da escravidão de Faraó. Aí Moisés foi em pessoa falar com o rei. Saiu do deserto, pastoreava ovelhas e foi falar com o rei do Egito, o Faraó, o grande, considerado até um deus também. E Moisés, quando chegou lá, ele foi representando quem? O Deus dele. Amém? Quando Moisés chegou lá, Deus disse: olha, você vai jogar a vara e a vara vai se transformar em cobra. Isso é um dos sinais que eu estou contigo. Amém? Moisés foi na sua capacidade humana. Ele foi crendo em quem? No Deus dele. Amém? Todos os sinais que aconteceram no Egito, a todas as pragas, ele foi confiando em quem? No seu Deus. Ele apresentou a grandeza do seu Deus. E a responsabilidade do que ia acontecer não era de Moisés, era do seu Deus. Amém? Olha para seu irmão e diga: a responsabilidade do que vai acontecer na sua vida não é sua, é do seu Deus, se você crê nele. Esse é o meu Deus. Diga: esse é o meu Deus. Diga: essa é a característica do meu Deus. Pode glorificar ao seu Deus. Tudo que acontecer na sua vida, todas as bênçãos, você diga: foi o Deus que eu sirvo, o meu Deus, para que as pessoas conheçam esse Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus. Aplauda Ele. Amém? Agora, vamos ver as características de Satanás, nosso adversário. Primeiro, João 10:10. Quem lê aí para mim? João 10:10. João capítulo 10, versículo 10. Nós até lemos esses aqui, não foi? Esse texto. João capítulo 10, versículo 10. Alguém pode ler? Olha as características de Satanás. Ele é ladrão. Amém? Diga: ele é ladrão. Amém? Ele é ladrão. Ele é ladrão, é roubador, né? Senão, ele é matador. Ele é destruidor. Amém? Ele é matador e ele é destruidor. Amém? Olha, irmão, se você serve ao seu Deus, você decidiu servir ao seu Deus, e você não tem coragem de ser fiel com Ele nas primícias. O que é as primícias? É o seu dízimo. O que é as primícias? Seus dízimos. Se você diz: Ele é o meu Deus, mas você está honrando o seu Deus? Você está honrando o seu Pai? Amém? Quem está entendendo isso aqui? Todo mundo que entendeu, recebeu, que decidiu
ser fiel ao seu Deus, ele deve ser fiel ao seu Deus nos dízimos também. Diga para seu irmão, todo mundo que decidiu ser fiel ao seu Deus, tem que ser fiel nos dízimos também. Os dízimos. Amém? Por quê? Porque você está agradando ao seu pai. Talvez você deixe o diabo dizendo no seu coração, e eu vou dar dinheiro ao homem. Eu vou dar dinheiro ao homem. Você não está dando dinheiro ao homem. Quando Moisés foi se apresentar a Faraó, ele estava representando Deus. Amém? Diga glória a Deus. Moisés não era homem? Quando você deposita seu dízimo no templo, o templo está representando quem? O altar está representando quem? O seu Deus. O altar representa o seu Deus. Amém? Porque Deus trabalha por meio dos homens de Deus. Olha, irmão, os milagres vão se multiplicar nessa igreja. Porque eu recebi uma revelação grande de Deus. De ontem para hoje eu recebi uma revelação grande. E vai acontecer coisas extraordinárias. Escreva aí. Escreva no seu coração aí. Vai acontecer coisas extraordinárias. Por causa do meu Deus. E você vai dizer, o Deus do meu pastor. Amém? Isso foi uma revelação que eu recebi grande de Deus. Por isso que eu estou falando um pouco sobre isso. E esse mesmo Deus é o Deus que você decidiu servir. É Ele que vai guardar você. Ele vai guardar você da sombra da morte. Ele vai guardar você do espírito da morte. Ele vai guardar você do laço do passarinheiro. Da peste perniciosa. Ele vai guardar você das doenças e das enfermidades. É o seu Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Diga, esse é o Deus que eu sirvo. Eu vou honrar Ele como Pai. Diga, eu vou honrar Ele como Pai. E o que o meu Deus me pedir, digo, o que o meu Deus me pedir, eu vou fazer para agradá-lo. Para agradá-lo. Amém? Quem vai agradar o seu Deus? Amém? Então veja as características de Satanás: matar, roubar e Vamos ver outra característica do diabo. Nós estamos estudando, o estudo é demonologia. Ele é homicida e mentiroso. Lê aí, Tiago, João 8:44. Outra característica do diabo é pai de quê? Da mentira. Diga para seu irmão, nunca minta, porque você não é filho do diabo. Você é filho do Deus Criador do céu e da terra. Não negocie por nada. Se for para você perder, perca, mas não minta. Eu vou repetir, se for para você perder, o que tiver que perder, perca, mas não minta. Quando eu estava noivo com Daniele, eu tinha traído ela em Recife. E quando eu traí ela, nós estávamos namorando ainda. Depois foi que a gente noivou. O Espírito Santo pediu para eu confessar o meu pecado para ela. E eu sabia que ela ia acabar o noivado. Mas aí estava. Eu continuava guardando a mentira, ou eu falava a verdade e agradava ao meu Deus. Eu tinha que escolher. Ou eu segurava a mentira, ou eu falava a verdade
e agradava ao meu Deus. Amém? Se eu continuasse guardando aquilo ia me matar. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. Tem muitos crentes que mentem ainda. Eles mentem e nem sentem. Está tão acostumado que nem sente que mentiu. Não, ele mente tanto que depois ele fica pensando que é verdade. Será que não mente? Você tem que ser verdadeiro como o seu Deus é verdadeiro. Você quer agradar o seu Deus? Você tem que ser verdadeiro como o seu Deus é verdadeiro. Prego batido e ponta virada. Eu não decidi? Quem decidiu servir a Deus? Deus é Deus para aquele que é fiel para Ele. Para aquele que tem aliança com Ele. Amém? Você não precisa ter medo do mundo. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo de nada, na verdade. Por quê? Porque se você tem aliança com seu Deus, Ele destrói uma cidade inteira por causa da sua vida e sua aliança com Ele. É a aliança, é o seu Deus. Ele desce juízo sobre quem precisar descer por causa de você. Por causa de você. Se você fizer dele o seu Deus de verdade. Amém? Diga glória a Deus. Então não negocie a verdade. Seja verdadeiro e agrade o seu Deus, porque a característica de Satanás é mentir. Amém? Característica do diabo é o quê? Outra, mentir e homicida. Amém? Irmãos, quase todo mundo já está sabendo o que aconteceu, não está? Em São Vicente. Todo mundo está sabendo? Eu acho que quase todo mundo está sabendo aqui. Armando soube não? Para quem não sabe, foi a morte do esposo de Érica. Lembra de Érica, aquela morena? Lembra? Presta atenção. Eu não me lembrava direito não da revelação, mas as pessoas foram me lembrando. Lembra? É. E uma das revelações que uma pessoa me lembrou, que disse que lembrou detalhadamente tudo o que eu disse. O que eu disse, ela lembrou. Sobre o acidente, que o diabo queria matar ele com um acidente de moto. E o diabo queria ver o sangue dele derramado na pista. Lembra? Eu não me lembrava porque é muita coisa. Irmão, quando eu vi a foto dele, estava ele no chão, foi um acidente de moto, e o sangue dele derramado na pista. Muito sangue mesmo derramado na pista. Muito sangue mesmo. Né? Teve outras coisas também. Segundo eu fiquei sabendo, né? Eu não me lembro direito. Mas quem foi que fez esse papel? O homicida. Satanás. É uma verdade que eu não posso esconder, deixar de falar. É duro e é difícil, não é? Mas porque eu sei que Deus deu a revelação, não foi para que acontecesse o acidente. Nem foi profecia. Não diga que foi profecia. Porque se você for dizer que é profecia, profecia é o cara profetizando uma coisa que vai acontecer. Eu não profetizei. Eu fui inspirado numa palavra de sabedoria. Nós vamos estudar isso nos dons do Espírito. O que é palavra de sabedoria? A Bíblia fala da palavra do conhecimento e da palavra da sabedoria. Os dois são revelações. A palavra do conhecimento, se eu não me engano, é concernente ao presente e ao passado. Revelação do presente e do passado. A palavra de sabedoria, Deus mostra o futuro. Amém? E Deus mostrou o futuro naquela noite para mim. Deus mostrou o futuro. Para quê? Para que ele não
caísse naquilo ali. Mas ele não permaneceu, a esposa não permaneceu firme, e infelizmente aconteceu. O diabo tirou a vida dele. A alma dele, eu não posso dizer onde está, só quem pode dizer é Deus. Amém? Mas que foi o diabo que tirou, foi o diabo. Então ele é o quê? Homicida. Quando eu recebi a notícia, foi um choque para mim. Foi um choque. Foi um choque para mim. Porque, vocês sabem, eu acho que todo mundo teve choque. Quem conhece ele, ele é um cara bem legal mesmo. Ele, né? Mas é a verdade. É a verdade, mas isso não precisa a gente ficar com medo. Olha para o seu irmão e diga: seja fiel ao seu Deus. Seja fiel ao seu Deus. Amém? Oi? Não sei. Não sei. Amém? Então, eu estou com mais temor no meu coração ainda. Esses dias eu estou com muito temor. Muito temor. E eu estava pensando, eu tenho que obedecer ao meu Deus. Se o meu Deus me pedisse algo mais difícil para eu fazer, eu tenho que obedecer. Então a mesma coisa é você. Olha para seu irmão e diga: obedeça ao seu Deus, que você vai juntar tesouros no céu. Rapaz, isso é tremendo. Isso é maravilhoso, não é ou não é? A gente está aqui dentro. Hoje eu fui lá lá na casa deles. E eu vendo aquela situação, né? Dentro de mim dizia assim: ninguém sabe de nada. Todo mundo ali achava que foi algo normal. A maioria pensa: não, chegou o dia, tinha que ir embora mesmo. Catinga de besouro, meu Deus. Ok? Chegou o dia, tem que ir embora mesmo. A maioria pensava assim. A maioria. Que chegou o dia. Mas não chegou o dia não, irmão. A gente pode adiantar o nosso dia. Amém? Você está estando aqui buscando ao seu Deus. Você não sabe o quanto você está sendo protegido por Ele. Gilvan, nós estávamos com a visão espiritual do que aconteceu lá. Mas as pessoas estavam como se fosse algo que aconteceu normal. Não foi. Não foi normal. E eu imaginando, meu Deus, já foi 4 pessoas assim, se eu não me engano, de acidente. 5. Foi 5, mas se eu não me engano, de acidente foi 4. Não sei se eu alertei. Eu não me lembro direito não. Mas tá aí. Tá aí, a gente continuar. Não retroceda. Foi ontem à tarde. Meu dia. Não retroceda. Irmão, eu entrava na casa de Gilvan. Eu entrei na casa de Gilvan. Eu me sentei. Quando eu me sentei lá, o besouro está subindo na minha calça. Quando eu me sentei lá, eu vi um caixão saindo de dentro da casa dele. E vocês acreditam? Eu tenho esse dom, irmão. Foi Deus que deu. Às vezes é pesado. Mas vocês acreditam que eu senti o cheiro do velório dentro da casa? Eu senti o cheiro mesmo. Dentro da casa de Gilvan. E eu disse a Maria, que é a esposa dele. Eu disse a ele. Eu disse: eu vou fazer uma oração aqui, porque Deus vai dar está dando um grande livramento. Irmão, pouco tempo
o filho dela sofreu um acidente de moto, não foi? Pouco tempo mesmo. E Gilvan está buscando também. Olha a importância da busca. Mesmo que um desista da sua família, mas busque por ele. Busque por ele. Mesmo que um desista, mas busque ao seu Deus por ele. Amém? Busque ao seu Deus. Deixa essa revelação entrar no seu coração. É mesmo, o meu Deus. Diga, o meu Deus. Eu tenho um Deus poderoso. Isso é forte. Se a gente deixar isso entrar no coração, eu tenho um Deus poderoso. E trabalhar isso no seu coração, irmão, isso vai ser muita riqueza para você. Muita riqueza mesmo. A ponto de você dar até a sua vida pelo um propósito do seu Deus. Porque você vai ter tanta confiança no seu Deus que você vai chegar a ponto de estar decidido até morrer por a causa do Evangelho. Porque você agora está querendo agradar o seu Deus. Amém? Levanta a mão e dá um glória. Então, não negocie. Apocalipse 12, 9. Quem lê para mim? Apocalipse 12, 9. Oi? Apocalipse 12, 10. Acusador dos irmãos. Outra característica de Satanás, acusador dos irmãos. Quem lê? Não, outra pessoa. Amém? Outra característica do diabo é o quê? A Bíblia diz, Apocalipse 12, 10, acusador. Amém? Olha, não tem aquela, às vezes nós erramos e o diabo fica nos acusando. Quem não tem o entendimento diz que é o Espírito Santo, não, é o diabo. Porque ele é o acusador. Ele vai nos acusar. Tu não fizesse isso, tu não pecasse, ele vai lembrar do teu passado, característica dele. E a característica do Espírito Santo é o quê? Convencer o homem do pecado, convencer o pecador do pecado. Característica do Espírito Santo. Outra característica do Espírito Santo, você pode notar aí para falar amanhã, característica do Espírito Santo. Convencer o pecador, característica do Espírito Santo, convencer o pecador, glória a Deus. Você vai notando e aí você pode elaborar o estudo para a semente, da forma que você achar melhor com o que você está recebendo. Convencer o pecador e consolar. Ele nos consola. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Amém? Ele é o nosso consolador. Ele nos consola. Mesmo quando erramos, o Espírito Santo vem nos consolar. Ele nos consola. Amém? Se levanta. Você vai sair dessa. Você consegue. O diabo acusa e o Espírito Santo consola. Outra característica do diabo, Apocalipse 12, 9. Não, 9. Sedutor. Foi precipitado o dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus
anjos foram precipitados com ele. Eu não sei se era isso mesmo. Glória a Deus. Sedutor. Agora abra aí 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Outra característica do diabo: o Deus desse século. 2 Coríntios 4, 4. Você sabia que Satanás também é Deus? A Bíblia chama Satanás de Deus. Ele é um Deus também. Ele é um Deus. Por isso que você vai escolher qual o Deus você vai servir. Ou Deus Satanás, ele tem um reino dele também. Ou Deus Criador do céu e da terra. Você sabia que tem muitas pessoas que têm Satanás como seu Deus? E eles estão achando que na guerra do Armagedon, Satanás vai derrotar o nosso Deus? E que ele vai ter a vitória, que ele vai governar. Esse é o plano dele. Você sabia que muitas pessoas estão enganadas? Muitas pessoas. Olha, versículo 4, 2 Coríntios. Nos quais o Deus desse século, está com letra minúscula aí, tá? Quando fala desse século, está falando de quê? Quem sabe dizer? Dessa terra. O Deus desse século, dessa geração, amém? Ele está governando sobre essa terra. Por um período de tempo. Está determinado a derrota de Satanás. Quem crê nisso, dá um glória a Deus? Aí ele trabalhou, a Bíblia diz 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O que foi que Satanás fez? Cegou o entendimento. Se ele não tivesse cegado, todas as igrejas não tinham espaço. Todo mundo era crente. Mas por que as pessoas não são crentes? E por que as pessoas odeiam os crentes? Porque Satanás cegou eles. Cegou. As pessoas têm ódio dos crentes. Têm raiva. Tem gente que se pudesse matava o pastor. Por quê? Porque Satanás cegou essas pessoas. Elas não conseguem enxergar a verdade. Amém? Nós pregamos a palavra de Deus abertamente. Nós estamos pregando abertamente? Nós lemos a Bíblia para você. Nós mostramos a verdade. Não tem nada oculto aqui. Se a Bíblia fala de idolatria, que é condenada por Deus, nós mostramos que a idolatria é condenada por Deus. Se a Bíblia diz que ai daqueles que vivem se embriagando, nós falamos a verdade. Amém? Se a Bíblia fala sobre aqueles que estão se prostituindo e fornicando, a gente está falando abertamente a verdade. Isso é a verdade de Deus. Não tem mentira aqui. Isso é a verdade. Mas por que as pessoas não conseguem ver isso? Porque o diabo, que se chama o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. Amém? Vê se não é assim. A filha vivia de festa em festa, de baile em baile, de farra em farra. E a mãe só dizia assim: tenha cuidado, minha filha, chegue cedo. Quando a filha se converte e começa a ir para a igreja, aí a mãe começa a ter ódio da filha. Raiva. A menina está mudando de vida, rapaz. E a mãe fica com raiva. O pai também fica com raiva. Proíbe de ir à igreja. Proíbem. Por quê? Porque o diabo cegou. Quando a pessoa vivia nas farras, na bebedice, aquilo para o pai era algo normal. Agora, quando ele decidiu abandonar o mundo para servir ao seu Deus, aí eles ficaram com raiva. Porque eles foram cegos, estão cegos. As pessoas estão cegas. O diabo cegou
o entendimento dessas pessoas, para elas não enxergarem a verdade. Quem está entendendo? Dá glória a Deus? Para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso que nós pregamos é o quê? A imagem do seu Deus. Quem quer agradar o seu Deus? Olha para seu irmão e diga assim: para agradar o seu Deus, você precisa vencer a sua carne. Diga: para agradar o seu Deus, você tem que controlar a sua língua e não falar mal de ninguém. Para agradar o seu Deus, você tem que fugir da prostituição. Para agradar o seu Deus, você tem que ser verdadeiro, honesto. Amém? Eu não estou decidido. Quem quer agradar o seu Deus? Amém? Quem agrada seu Deus, ele vai ficar blindado. Porque os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Nós estudamos isso na semana passada. Os olhos do Senhor estavam atentos para aqueles que estavam em práticas pecaminosas. E juízo veio sobre aquelas pessoas. Mas os olhos do Senhor estão atentos também sobre aqueles que servem e temem a Deus. O diabo tentou me matar o ano passado. Ele botou uma pessoa para bater em mim que eu voei. Tentou matar o irmão Neto quinta-feira. O capacete não estava nem preso. Deus não deixou o capacete sair, irmão. E eu voei longe. E, para a glória de Deus, tive só machuquei o pé e o braço, mas Deus não permitiu que quebrasse nada. Deus me guardou. O diabo estava cantando a vitória, mas Deus me guardou. Se vocês vissem como foi a batida, irmão, Deus me guardou. Guardou o irmão Neto, ia cair de cima do prédio. Aí a mão de Deus segurou o pé dele. Aquilo não foi a mão do pedreiro não, irmão, foi a mão de Deus, usada por Deus, viu? Foi o pedreiro, foi? Olha aí. Tá vendo? Tá vendo? Irmãos, eu olhando lá olhando na televisão o carnaval, não sei se era o jornal, e eu vendo aquelas pessoas pulando, aquelas pessoas lá vibrando, e eu, meu Deus, essas pessoas não têm medo. Esse é o irmãozinho lá, né? Não estava conhecendo não. Ah, por isso que eu não estava conhecendo. Está meio diferente. Amém? E eu olhando, meu Deus, essas pessoas não têm medo não. Não têm medo da morte não. Porque elas estão expostas. Elas estão expostas. Irmão, olha como é gostoso, irmão. Você saiu de casa, você veio para a igreja, você está protegido. Onde você está? Enquanto tem pessoas que já morreu, não sei quantas pessoas nesse carnaval, não sei quantos acidentes, depois nós vamos ver o resultado de tudo isso. E você está aqui numa boa, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a usar a sua fé, conhecendo bem, conhecendo melhor seu Deus, conhecendo também as armas de Satanás. Tem coisa melhor do que isso? Só daqui a pouco que Daniel fez uma sopa lá em casa. Mas não é melhor do que isso não, viu? Glória a Deus. Passou a dor de cabeça dele? Glória a Deus. Amém? Deus é fiel, diga Deus é fiel. Aí nós estamos aqui buscando a Ele, reunido como igreja. Quando você vier para a igreja, se encontrar como igreja, você olha para aqui, imagine aqui o altar do Senhor, onde você recebe dEle. Amém? Imagine isso. Saia de casa dizendo assim: eu vou ouvir o meu Deus e Pai, porque Ele é Deus e Ele é Deus. Representa a grandeza dele sobre a sua vida, e Pai
é aquele amor de pai para com o filho. Amém? Eu vou buscar mais do meu Deus e do meu Pai. Vou ouvir a Ele. Eu quero receber tudo que Ele tem para mim. Amém? Diga glória a Deus. Ele é o Deus desse século. Satanás é o Deus desse século. Amém? Romanos 5,12. Faça essa anotação aí, Romanos 5,12. Nós vamos ver um pouco como o diabo assumiu o domínio sobre o mundo. Como Satanás assumiu. Você pode colocar aí. Por quê? Porque você vai ensinar na sua semente. Você vai ensinar para outras pessoas. Oi? Romanos, capítulo 5, versículo 12. Você pode colocar aí como o diabo assumiu o domínio sobre o mundo, para você falar na sua semente. Você vai dizer como foi. Pronto, isso aqui é bom até para falar quando tem novo convertido. Como foi que o diabo assumiu? Porque as pessoas às vezes, elas colocam a culpa em Deus, na maldade que está no mundo. Por que Deus, se Deus é bom, por que Deus permitiu isso? Por que tanta coisa ruim? Mas a culpa não é dele. Nós lemos em Dagorinha que quem é o Deus desse século é quem? Satanás. Lemos em Dagorinha que ele está destruindo. Quem está destruindo? Satanás. Então Deus não tem nada a ver com isso. A escolha foi do homem. O homem escolheu isso para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Romanos 5,12. Você pode anotar no caderninho. Romanos 5,12. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o quê? Amém? A partir do momento que entrou o pecado no mundo, entrou o governo de Satanás na terra. Por causa do pecado. Amém? Quem está entendendo? Por causa do pecado, quem foi que entrou no mundo? Satanás. Por causa de quê? Por causa de quê, Fabrício? Hã? Sua cabeça está longe. Está longe. Irmão, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Você sabia que tem gente que recebe mais do que outras? Por quê? Presta atenção. Porque umas vêm para a igreja com sede, com fome. Com fome. Quando o cabo está com fome, não é gostoso comer? Pode ser xerém, pode ser o que for, não é gostoso? Não é? Não tem comida ruim quando o cara está com fome. A comida é boa demais. Então, quando o cara vem para a igreja com fome de Deus, você vai receber mais dele. A unção dele vai ser mais sobre a sua vida. Deus gosta dos que são sedentos por ele. Eu vou repetir, Deus gosta dos que são sedentos por ele. Eu vou simbolizar de pessoas. Uma que está com fome de Deus e vem à igreja, e uma que não está com fome. Ela vem porque ela sabe que esse é o lugar, mas não está com fome. A que está com fome, quando acaba o culto, ela diz assim: que palavra, que culto, rapaz. Foi bom demais. Estou doidinho que chegue quinta-feira. Agora o outro que não está com fome, ele não para de olhar para o relógio. Isso não acaba não, o pastor está demorando hoje. Não tem fome. E se alguém perguntar para ele, dizer: aí, gostasse do culto? Não, o pastor demorou demais e ainda gritou.
Porque não está com fome. Amém? Então, uns recebem mais milagres porque tem fome do que outros, porque não tem fome. O que tem fome vai receber mais de Deus. Porque a Bíblia diz: quem bate, encontra. Diga comigo, quem bate, conversa aí atrás não quero conversa não. Quem bate, encontra. Amém? Quem bate vai encontrar. Eu estou escavacando. Eu estou escavacando. Por exemplo, se você me conhecesse há 5 anos atrás, eu pregando a palavra, era uma coisa. Antes, 5 anos atrás, para agora, já é uma diferença grande. Mas por quê, pastor? Porque eu estou escavacando. Eu estou escavacando. Lá no minério, chama minério, é? Procurando as pepitas de ouro, bem pequenininha, peneira. Estou escavacando. Quer dizer, as pessoas que saíram da igreja, porque disseram assim, é a mesma coisa, tal, estão perdendo hoje o que Deus está me dando de novo. Coisas novas, revelações. Por quê? Porque desistiram. Eu não parei de escavacar. Eu não parei. Quanto mais eu escavacar, mais ouro eu vou conseguir. Quanto mais eu escavacar, mais bênção eu vou conseguir. E eu não vou parar de escavacar. Mesma coisa é você. Amém? Às vezes o cara pensa que eu sou rígido ou sou duro. Não. Amém? Olha para seu irmão e diga assim: se você não tiver uma pessoa, um pastor, que pegue no seu pé, que reclame com você, que fala a verdade para você, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que ter. E você tem que ter orgulho. E tem que ter prazer mais. Tem que ter prazer. E você tem que dizer assim: graças a Deus. Porque se Ele fala alguma coisa, é porque Ele quer meu bem. Amém? Se eu não falasse, eu não queria o seu bem. É verdade ou não é? É por isso que eu fico olhando para a igreja. Aí eu vejo os que estão dormindo, eu vejo os que estão conversando. Olha, pode saber, quando eu disser assim: catuque seu irmão do seu lado, tem gente dormindo. Porque quando você catuca, quem está dormindo faz logo assim. É. Os que estão conversando, eu já faço pergunta logo para eles. Por quê? Porque eu estou me preocupando. Porque eu não quero que você venha aqui, você chegue dentro dessa igreja, só por vir. Eu não quero. Eu quero que você venha aqui e aprenda alguma coisa. Você tem que sair com alguma coisa. Quem está saindo com alguma coisa hoje aqui? Amém? Glória a Deus. Então, Romano diz assim: por um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. A morte, existe 3 tipos de morte. Morte espiritual, que foi quando Adão pecou, e toda descendência que nasceu de Adão e Eva são mortos espiritualmente. Amém? Precisa nascer de novo e entrar na paternidade de Deus, nascer de novo pelo Espírito Santo. Aí entramos na paternidade de Deus, somos restaurados. Amém? Existe a morte física, que é o corpo. Você vai morrer, o seu corpo vai morrer. Amém? Está entendendo isso aqui? Existe a pior das mortes. É a morte eterna. A separação eterna de Deus. A sua habitação eterna no lago de fogo e enxofre. A sua não, né? Os que não serviram. Os que não serviram. Irmão, o lago de enxofre vai ser o pior dos piores. Porque no inferno só está o espírito lá sofrendo, de quem perdeu a alma. No inferno só está quem? O espírito.
mas no lago de fogo está o espírito e o corpo. Por quê, pastor? Porque todo mundo vai ressuscitar, tanto os bons como os maus, a Bíblia diz. Então, os bons para a vida eterna e os maus para o lago de fogo. Espírito junto com o corpo. Se o sofrimento no espírito, no inferno já é ruim, imagine o espírito e o corpo junto. Imagine você esperar ressuscitar, receber seu corpo para ir para o lago de fogo. Diga misericórdia. É sério ou não é, igreja? Quem vai até o final? Pouquinho que vai até o final, é? Quem vai até o final? Amém. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Por causa da morte, por causa do pecado de um homem, né? Entrou o pecado, entrou Satanás no mundo, ele é o Deus desse século, ele está governando sobre esse mundo. O diabo tem poder de influência sobre os governos desse mundo. Vocês sabiam disso? Então ele entrou no mundo, entrou a morte, entrou Satanás, entrou doença, entrou tudo por causa do pecado. A todos os homens. Por isso que todos consequentemente pecaram. Amém? Então foi assim que o diabo conseguiu dominar seu Deus desse século, que ele governa sobre as pessoas, e foi por meio de Jesus, você pode falar na semente, que nós recebemos, que nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus. E o governo de diabo, mesmo nesse mundo, não tem poder sobre os filhos de Deus. Amém? Glória a Deus.